Olá, seja bem-vindo a mais um Neuróbicos, o podcast na temporada Neurojogos. Hoje vou falar sobre jogos estruturantes. O que é isso, né? A criança, por nascer imatura, está numa posição de extrema fragilidade e necessita de um adulto. Nesse processo, espera-se que ela possa aprender a circular na linguagem e no social e dar conta de si. A espécie humana é uma das poucas que é totalmente dependente de outros indivíduos para a sua sobrevivência por aproximados 5, 6 anos de sua vida. Então, hoje, eu, Liana Pinto Belo, trago para vocês os jogos constituintes do sujeito, da psique e do corpo. São os jogos de borda, jogos de superfície, de esburacamento, jogo de fordar, jogos transicionais que estão presentes no brincar do bebê. Então, já no nosso banner inicial, né, o banner que faz a ilustração deste podcast Neuróbicos, eu trago para você uma caixa, né, duas caixas na verdade. Uma caixa, as duas são caixas de permanência, um jogo de permanência do objeto. Uma caixa é com a bolinha, onde o bebê coloca a bola dentro da caixa e a bolinha rola para fora, né, da caixa. A outra, ela coloca uma espécie de moeda, né, uma espécie de um objeto de madeira circular. Ela coloca dentro do encaixe que existe na tampa da caixinha de madeira, né. Também pode ser feito com papelão, pode ser improvisado, sim. E essa caixinha vai guardar essas moedas e a criança já num segundo momento, depois daquela da bolinha que rola para fora, são então jogos que se antecedem um ao outro, né? Esse da moeda, a criança coloca a moeda dentro e vai ficar dentro da caixa. A criança vai se dar conta que puxando a frente da caixa, ela vai revelar as moedas que ela colocou para dentro. Esses são jogos, então, jogos de fordar, que vou falar mais adiante nesse podcast. Vamos iniciar, então, falando sobre jogos de borda, jogos de superfície e de esburacamento, que são denominações que aparecem quando se situam os tempos correlativos aos primórdios do brincar, né? Os primeiros jogos da criança mesmo na fase de bebê. Ou seja, são jogos constituintes ou estruturantes da psique, do corpo emocional e relacional da criança. Se tanto interessa ao bebê a superfície, o buraco, é porque o que está em jogo aí, quanto à constituição do sujeito, é o traçado de uma borda. Então a criança, ela tem inúmeras sensações, ela vem de um útero altamente sensorial, ela estava em meio líquido, ela vem para o mundo externo e ela perde esta borda inicial que era o meio líquido, onde ela recebia alimentação, ela recebia aconchego, ela recebia as sensações da mãe. Então agora, no meio externo, ela está totalmente desorientada, ela precisa se conectar, né? E ela vai se conectar através dessa mãe com o meio e vai conhecer o seu corpo, reconhecer, né? Sentir novamente essa borda através de jogos e de experimentações gustativas, olfativas e táteis, muito tato, né? Ela vai colocar na boca, ela vai sentir o seu pé, a sua mão, por isso ela bota a mão na boca e os pés, né? Quando ela já tem essa mobilização toda. Então, esses jogos retomam a inscrição de zonas erógenas também, porque o que eu vou trazer hoje aqui
é com base na neurociência, mas muito também da psicanálise, né? Por quê? Porque esses jogos de borda, de superfície, de buracos, fordar, transição, são jogos que vêm de grandes nomes como Sigmund Freud, que estudou e deu a teoria desses jogos, assim como Jacques Lacan e Donald Winnicott. Então, é um pessoal aí que vem da psicanálise, Melanie Klein também. E nós que viemos dessa área do corpo, como educação física, psicomotricidade, pedagogia também se insere aí, e a psicologia, nós nos debruçamos sobre essas teorias, né, para compreender o fenômeno do desenvolvimento da criança. Então, retomando, né, sobre as descontinuidades reais do organismo, esses jogos, né, circunscrito também nessa experimentação erógena da criança, vão produzindo um corpo que posteriormente se lança ao espaço e as suas delimitações simbólicas. O bebê constrói sua borda através dos sentidos que já referi. É a gustação, a audição, o olfato, tato, né? Visão. Só que essa visão também, ela só vai aparecer nitidamente depois, em torno de 8 meses de vida extrauterina. Então, ela se apropria muito através desses outros sentidos, tato, gustação, olfato, audição. E o limiar entre o prazer e a dor fazem parte desse jogo, né? Ou desses jogos. Um jogo que busca autoconhecimento para a sua própria sobrevivência. Considera-se, então, que o que está em jogo, já nesses precursores do Fordar, é a própria inscrição da letra, nos dirá Lacan, que traça o litoral. O litoral é a mesma coisa que borda para Lacan. Entre um e o outro, né? Entre esses jogos, entre um jogo e outro, ele vai fazer uma borda e estarão sempre presentes, sem jamais esgotar essa sua descontinuidade de um para o outro. Jogos de borda ou jogos de litoral fazem limiar entre o gozo e o saber para a criança. Então, o prazer está muito presente na aprendizagem do bebê. Aí, mais do que em uma cortante linha de fronteira, produz um ir e vir que, tal como as ondas na areia, avançam e recuam permanentemente, redesenhando, rearticulando a relação de litoral entre duas substâncias de diferentes ordens. É isso que ele quer dizer, né, Lacan, com essas questões que se voltam para o termo litoral. É um ir e vir de um jogo e o outro, né? Eles nunca se esgotam totalmente. E eles estão presentes em fases mais tardias também, para revisitar sensações. O que está em jogo no brincar do bebê é um intenso trabalho de construir litoral, ou seja, construir essa borda. O bebê não tem como armar tal borda ou tal litoral senão com e a partir do laço com o outro, né? Um outro corpo na relação que primariamente é o da mãe. A mãe, ela se constitui nesse corpo de experimentação do bebê, nessa relação primeira com essa sociedade, esse meio onde ele foi se inserir após a vida intrauterina, né? E também é esse corpo de permissão para outras experiências. É através da mãe, o seu primeiro ego, que ele vai se relacionar com outros corpos e outros objetos e outros meios. Sempre são apresentados pela mãe. A mãe, durante os cuidados com o bebê, introduz brincadeiras prazerosas que extrapolam a pura satisfação das necessidades, assim como supõe um brincar por parte do bebê,
enquanto este realiza produções que levam a uma satisfação além da necessidade. Temos aí um primeiro tempo do brincar, um brincar que é suposto no bebê por parte da mãe. Em um segundo tempo, este jogo se relança além das fronteiras do corpo materno e as do bebê, na relação com o espaço. Assim que o bebê começa a experimentar deslocamentos espaciais pelo engatinhar ou caminhar, passa a furungar, futricar, em todos os buracos, fendas, perfurações da casa e a deter-se sobre seus cantos, bordas, degraus, passa a ter interesse nas relações continente-conteúdo, explorando gavetas, tirando e pondo objetos em caixas, interessando-se pelo transbordamento de líquidos, tais como a água do banho ou copos na hora das refeições. Tudo é jogo, tudo é experimentação, para testagem, para experiência de dentro, fora, limites, bordas. Então, é muito importante que a mãe, o pai, os irmãos desse bebê entendam que é um momento de aprendizado. A criança não está testando adulto, ela está aprendendo. É dentre os objetos oferecidos pela mãe nessas circunstâncias que se estabelecerá um objeto transicional como substitutivo do objeto do desejo que circula entre o bebê e a mãe e que permite uma metáfora que este é o outro, mas a transicionalidade, e aí já estou entrando em Winnicott, que seja em torno de um objeto, seja enquanto um fenômeno transicional. Só se instaura, então, para a criança se, por sua vez, a mãe toma a criança como transicional para ela e não como a sua relação fálica definitiva. E aí Freud vai falar sobre várias etapas, a etapa oral, a fálica, e entre outras, que eu não vou entrar neste mérito aqui, não vou sair das questões que se voltam ao jogo estruturante. Somente assim haverá entre um e outro, espaço para a circulação de objetos substitutivos. Temos aí um segundo tempo da instauração de jogos precursores do Fordá. Como terceiro tempo, encontramos dois precursores diretos desse jogo. O primeiro deles é o que podemos chamar de jogo de lançamento de objetos para que o outro recupere. Freud nos fala dele logo antes do jogo de Fordá e de um modo um tanto indiferenciado a ele. Conta-nos que seu neto exibia o incômodo hábito de jogar longe de si, para um canto ou para baixo da cama, todos os pequenos objetos que se encontrava ao seu alcance, de modo que não costumava ser tarefa fácil juntar seus brinquedos. O início do brincar simbólico se dá com o que Freud postulou como Fordá, a partir da observação de seu netinho, filho de Anna Freud, ao brincar com o carretel, fazendo-o desaparecer e reaparecer, pronunciando "oh", "ah", as palavras alemãs "fort", que quer dizer foi, vai embora, e "da", que quer dizer cá, aqui está, respectivamente. Era uma elaboração à saída de sua mãe, a qual estava submetido, sendo que, na brincadeira, ele passava a atividade fazendo o objeto desaparecer. Quando a criança consegue fazer isso, já está num grau de representação psíquica
que é capaz de representar uma ausência e que não desaparece junto com o outro. Para isso, para que isso aconteça, é necessário que o bebê tenha passado por outros tipos de jogos que Jerusalinski denomina de jogos constituintes do sujeito, que são aqueles anteriormente citados: jogo de borda, jogo de emburacamento. Freud conta que, com a articulação de tal jogo, o menininho, seu netinho, em lugar de se pôr a chorar diante da partida da mãe, se põe a brincar. Produz com isso uma realização cultural, renuncia a uma satisfação pulsional, se ressarcindo ao encenar por si mesma, com os objetos que tinha ao seu alcance, esse desaparecer e regressar. É importante considerar o quanto a criança só não chora, aí na medida em que tal operação lhe permite trocar a renúncia da satisfação pulsional imediata por um ressarcimento no plano simbólico. Representar tal ausência, apoderar-se dela, representa uma perda em um plano, em um ganho em outro, A criança agora pode apoderar-se da situação. Se na vivência era passivo, era afetado por ela, agora se punha em um papel ativo, repetindo-o com o jogo, apesar de que fosse desprazerosa. Mas dessa forma ela vai constituindo, solucionando a ausência da mãe através do jogo, também se conformando e ganhando uma confiança de que a mãe voltará. Outro jogo, imediatamente precursor do Fordá, é o cuco. O cadê? Achou? Aquele do paninho que a mãe coloca na frente do rosto, E se escondendo do bebê, e depois o bebê reproduz. Nele cobre-se o rosto do bebê com um paninho e logo se interroga pela ausência, dizendo: cadê o bebê? Seguida do reencontro, que é acompanhado por um festivo achou o bebê. Nele trata-se de introduzir uma descontinuidade do olhar entre a mãe e o bebê. Brinca-se na produção de uma ausência e do júbilo experimentado do reencontro, Assim como a descontinuidade do objeto voz entre a interrogação, o silêncio e o festejo pelo reencontro, nesse jogo o tempo de ausência se estabelece, não se pode prolongar muito, ou o bebê fica efetivamente angustiado. Isso é um ponto importante e crucial. A presença precisa suceder brevemente à ausência. Brincadeiras de deixar cair as coisas marcam uma descontinuidade do objeto que cai e que geralmente o adulto pega de volta. Esse é um jogo muito importante, é a possibilidade que a criança tem de verificar que é possível deixar-se cair, enquanto objeto que completa a mãe, sem desaparecer se não for esse objeto, Ele mesmo enquanto um objeto. E ainda que pode perder também os objetos de seu corpo sem ir junto com eles. Essa é a questão que se centra também, por exemplo, na evacuação, no cocô, da criança dar tchau para aquele cocô, algo que foi ele que produziu e que ele precisa aceitar a separação. Recupera-os em outra dimensão, Então, tudo que ele perde, ele vai recuperar em outra dimensão.
oferecendo-o de presente à sua mãe. Até o cocô é um presente para sua mãe. Isso é preciso entender. Ao oferecer brinquedos para que o bebê se entretenha, ou seja, a mãe ao oferecer brinquedos para que o bebê se entretenha enquanto ela faz outras coisas, o auxilia a suportar a ausência dessa mãe. Jogos de esconder o rosto do bebê para achá-lo em seguida também são fundamentais nesse processo de marcar essa descontinuidade com relação ao olhar do outro, né? Em relação ao olhar do outro para a criança. Há um tempo em que o bebê precisa radicalmente desse outro que está ao seu dispor para sustentar-se psiquicamente. A angústia dos 8 meses, por exemplo, que é o terceiro organizador da psique da criança, é uma angústia primordial própria da constituição do sujeito, em que, ao não se encontrar com a mãe que sustenta seu reconhecimento, o bebê experimenta um estranhamento de si mesmo que coloca em questão seu próprio ser. Vê-se então assaltado por uma interrogação radical. Essa não é a mãe, né? É um outro e eu. Quem sou eu, né? No momento em que ele não tem a mãe presente, ele se coloca nesse lugar de quem sou eu sem essa mãe. Então, começa essa separação e essa angústia pela separação do primeiro ego. Brincar é o próprio trabalho de constituição do sujeito na infância. Da inscrição da letra, ou seja, na borda, entre gozo e saber. Os jogos de expectativa e surpresa, de espera e precipitação se colocam desde muito cedo no laço mãe-bebê. O exemplo disso é a mãe que, movendo a mão em direção ao bebê, anuncia: olha a aranha descendo, vem chegando, chegou! Fazendo cócegas no bebê. E os jogos de lançar-se e ser pego, né? Aqueles de lançamento, que lança o bebê e pega ele novamente. A borda temporal que esse jogo tece não diz respeito a um tempo de relógio, mas a um tempo de espera e precipitação, de expectativa e realização. O bebê engajado na temporalidade intersubjetiva que permeia esse jogo ri mesmo antes que a aranha chegue a fazer as cócegas em seu corpo. Ele já sabe, ele antecipa o gozo que está por vir. Os jogos de expectativa e precipitação se colocam em cena, por exemplo, nas cantigas e parlendas infantis. Se inicialmente a mãe joga com o ritmo da música ou se produz efeito no bebê engajado em tal temporalidade, em um segundo momento ela oferece cantigas e parlendas nas quais produz uma espécie para que a fala ou o gesto da pequena criança possa se engajar na cantiga. A mãe e a pequena criança mantêm a expectativa até o momento certeiro em que a fala da criança precipita-se nessa esperada realização. Há jogos em que é preciso produzir-se um lançamento do objeto, da bola, exemplificando, ou em que é preciso lançar o próprio corpo em uma corrida no momento em que se é convocado a precipitar-se no já da brincadeira dirigida por uma mãe ou um professor, né? Jogos nos quais é preciso virar estátua quando é dada a ordem, ou sentar-se na cadeira quando a música para. Todas essas são versões que vão tornando mais complexos mediando
com mais regras esses jogos de expectativa e de precipitação do ato. Então, hoje eu trouxe para você os jogos estruturantes e de constituição da criança presentes no brincar infantil e o brincar da primeira infância, né? Inicialmente, mas que também vão constituir outras brincadeiras ao longo dessa infância que vai até os 6 anos de idade. Então, eu trouxe um pouco para vocês de grandes teóricos que constituíram esses conceitos, como Julieta Jerusalinski, Donald Winnicott, Sigmund Freud, Jacques Lacan, certo? E que fazem parte, né, da psicanálise, mas também a neurociência já se debruça intensamente sobre essas teorias deixadas por esses autores e que fazem parte de estudos importantes para entender o desenvolvimento da criança, certo? Então, trouxe para vocês algumas coisas que estão no livro O Seminário, do Jacques Lacan, também desses outros autores que eu já citei. Por hoje é só, me sigam nas minhas redes sociais, @LianaPintoTubelo, no Instagram e no Facebook. Me siga também, né? Faça aí clique lá no Spotify para me seguir e ter notificações dos próximos podcasts nessa temporada de neuróbicos, que é o Neurojogos, e também das neurodicas da temporada passada, que estão lá à disposição para você. Também peço a sua inscrição no meu canal no YouTube, que é o canal Humanidade Lúdica, onde você tem vídeos sobre a antropologia, a história dos brinquedos, das brincadeiras, do comportamento lúdico, da neurociência e o brincar, e também lá a Spreaker gentilmente coloca para você alguns episódios do podcast Neuróbicos. Beijos lúdicos e até sexta da semana que vem com mais um Neurojogos.